Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e hoje nós estamos aqui na sala de aula da Smart Technologies e eu vou dar continuidade, vou linkar com a aula que nós fizemos do NAPA e nós vamos falar da vinda da família real para o Brasil. É um tema muito importante que vai mudar a história do Brasil. Bom, qual é o contexto? Como começa, né? Por que a família real vem para o Brasil? Bom, a gente tem que primeiro lembrar que Portugal, nessa época, desde 1792, ele não era governado por um rei, ele era governado por um príncipe regente. Cadê o nosso querido príncipe regente? Olha ele aqui, ó que lindão! Nosso querido príncipe regente, Dom João, que vai se tornar Dom João VI, imperador. Por enquanto, ele não é imperador, ele não é rei. Por quê? Porque a sua mãe, essa sim, imperatriz, Dona Maria I, a louca, ela foi considerada insana e aí ela ficou afastada do cargo e o nosso querido príncipe regente Dom João, ele vai governar Portugal. E Dom João é uma figura que ela é muito maltratada pela história, assim, né? Aí a gente tem muita piada em cima de Dom João. Mas você sabe que Dom João foi um dos poucos que conseguiu dar nó no nosso querido e amado Napa, né? Dom João, ele conseguiu meio que enrolar Napoleão e Napoleão postergou a invasão a Portugal. E Portugal, por sua vez, não deixou nenhum dia de fazer comércio com a Inglaterra. Lembra lá do bloqueio continental que a gente falou na outra aula? Então olha lá. Napoleão Bonaparte, eles tinham instituído o bloqueio continental. Vamos relembrar? Nenhum país da Europa continental poderia comercializar com a Inglaterra, senão ele iria invadir. E Portugal, como tinha uma relação muito forte com a Inglaterra econômica, comercial, Portugal não podia simplesmente se dar ao luxo de deixar de comercializar com ela. Então, nosso querido intrépido gordinho, nosso querido Dom João, ele vai meio que... vai meio que deixando o Napoleão de lado, vai meio que falando para a Inglaterra que ele vai comercializar, falando para Napoleão que não, ele não está comercializando, mas o nosso querido Napa também não é burro. E aí o Napa vai invadir Portugal. Você lembra que ele tinha colocado o irmão dele lá na Espanha, nosso querido José Bonaparte? E aí o Napa faz um tratado com José Bonaparte, o Tratado de Fontainebleau. Ele diz lá: mano, eu vou passar pela Espanha para chegar em Portugal. Beleza, tá bom. E aí o nosso querido Napa invade Portugal. Quem é que vai estar esperando o Napa? A Inglaterra. Havia um ministro que se chamava Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que ele já tinha tido a ideia de que caso alguma coisa desse errado, ou por causa do Brasil ser a principal fonte de renda da metrópole portuguesa, ou com medo de que o Brasil ficasse independente e se dividisse em várias repúblicas, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho já tinha tido a ideia de que a corte portuguesa deveria ir para o Brasil. Só que essa ideia não foi bem aceita, ele foi inclusive demitido, mas a ideia voltou quando Napoleão vai invadir Portugal. E aí a família real portuguesa e Dom João, no caso, fazem um acordo com a Inglaterra, é a chamada Convenção Secreta. Nesse acordo que o nosso querido Dom João faz com a Inglaterra, ele diz: olha, Inglaterra, se Napoleão invadir Portugal, você me leva de Portugal, vai fazer a escolta da família real de Portugal, olha lá, até onde? Pessoal, qual era mesmo a primeira capital do Brasil? Salvador, muito bem. E lembra que a capital de Salvador tinha saído de Salvador e tinha mudado para onde mesmo, pessoal? Para o Rio de Janeiro. Então, Dom João vai vir, ele e a família real, vão vir primeiro para Salvador, aportam no Rio de Janeiro. Só que assim, o Rio de Janeiro estava preparado para receber essa quantidade de pessoas? Não, não estava. Vamos pensar, o que era o Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro não era nada, se a gente for pensar, perto da Europa. Era um fim de mundo. Ele tinha as ruas com águas sujas, não tinha rede de esgoto. Quando chovia, o pessoal jogava os dejetos nas ruas achando que a chuva ia levar embora. Tinha muitos escravos, tinham mestiços, tinham índios. Era um calor insuportável para a maioria dos portugueses que vieram para cá, dos nobres. Aliás, que vem com a família real. Quais são as pessoas? Olha, chegam em 1808 no Brasil mais ou menos 10 mil pessoas. E como a gente estava falando, o Rio de Janeiro não estava preparado para receber essas pessoas, né? Rio de Janeiro era o quê? Era um nada perto da Europa. A gente viu que eram ruas sujas, eram ruas mal projetadas, eram ruas estreitas, que não tinham o glamour da Europa. E os nobres vieram e a esposa, por exemplo, de Dom João, ela fica chocadíssima com aquilo que ela vê. A Carlota Joaquina, ela detesta o Brasil, ao contrário de Dom João, que vai gostar de fato do Brasil, gostar da natureza, gostar do clima. Ela detesta o Brasil. Quando ela vai embora do Brasil, ela pega o sapato, bate no navio e diz que dessa terra ela não quer levar nem o pó. Vocês viram que a gente fez uma excelente impressão para Carlota, né? E aí, assim que a família real chega ao Brasil com aqueles 10 mil funcionários, nobres, aristocratas, onde é que vai pôr aquele povo? Você acha que o Rio de Janeiro tinha estrutura para receber todo mundo? Nunca, não é verdade? E aí, o que é que Dom Pedro fez? Dom Pedro vai fazer um decreto em que ele vai, não ele, obviamente, vai colocar na porta das casas PR. O que quer dizer PR? PR é a sigla de príncipe regente, não é? Ó, príncipe regente. Príncipe regente. E aí ele vai colocar PR, príncipe regente, e vai falar para os moradores, olha, vocês têm até amanhã para sair de casa, que você vai ter a honra de ir à sua casa, hospedar um nobre, blá blá blá. E aí, esse PR de príncipe regente, os brasileiros falavam que era PR de ponha-se na rua. Ó, senso de humor, desde o começo. Bom, qual é a coisa mais importante da chegada da família real no Brasil? Vai haver uma mudança do eixo econômico. Portugal agora, ele sai da Europa e agora ele está na América. O Brasil é a sede do governo português. Então, será que é viável que o Brasil continue, por exemplo, com o Pacto Colonial? Não é. Vamos relembrar o que dizia o Pacto Colonial. O Pacto Colonial dizia que a colônia só pode comercializar com a metrópole. Mas agora, a metrópole está na colônia. O que mais que dizia o Pacto Colonial? A colônia não pode concorrer com a metrópole. Mas agora a metrópole está em guerra lá com o Napa. Então, assim que nosso querido Dom João pisa no Brasil, ele tem que abrir os portos às nações amigas. Queridos, isso é mega importante, porque na realidade essa medida, ela põe fim ao Pacto Colonial. E aí você podia falar assim, Dani, agora o Brasil vai, né? Puxa, agora vai porque não tem mais pacto colonial, agora a gente pode ter manufatura, a gente pode exportar para quem a gente quiser, a gente vai bombar. Não vai. E sabe por quê? Aguenta a mão que eu vou te falar. Antes do porquê que não vai dar certo, Dom João, ele tinha que fazer o Brasil ficar pelo menos mais apresentável, né, para essa elite. E aí o que ele faz? Ele vai fazer uma série de construções, ele vai fazer uma série de modificações, de modernizações no Rio de Janeiro. Modernizações essas que vão lhe custar uma revolução futuramente, porque ele vai aumentar os impostos de todas as províncias para modernizar somente o Rio de Janeiro. Então o que ele vai fazer? Fundação do Banco do Brasil, Jardim Botânico, Biblioteca Real, Imprensa Régia, Academia Militar, Escola de Medicina, entre outros. Tudo bem? Vamos lá. Lembra da Inglaterra? Lembra do tratado, da convenção secreta? A Inglaterra chegou para Dom João e falou, e aí, Dom João,
tá feliz aí no Brasil, tá tudo tranquilo. Dom João falou, nossa, tá show de bola. Falei, então, João, só que tem um problema. Sabe que eu fiz a sua viagem, né, em segurança, eu fiz a escolta da família real, agora eu quero alguma coisa em troca. Dom João não tem como negar. E a Inglaterra vai exigir o quê? A Inglaterra, ela vai exigir os tratados comerciais de 1810. Eu e vocês sabemos que a Inglaterra já estava em revolução industrial desde a segunda metade do 18, não é verdade? O que a Inglaterra precisava? Ela precisava de mercado consumidor. Ela produzia muito mais tecido industrialmente, não é verdade? Não só tecido, mas também. Então o que ela faz? Ela faz um acordo com Dom João, e Dom João não tem como negar, em que todas as importações inglesas terão uma taxa de 15%. Então, todos os produtos que entrassem no Brasil teriam uma taxa, produtos ingleses, de 15%, desculpa. Tudo bem, 15%. Ou seja, os produtos ingleses vinham com muita qualidade, vinham com aquele apelo de ser um produto inglês, chique no último, e ainda por cima com um valor bem pequenininho. Aí a Inglaterra falou, olha Portugal, pra você não ficar chateado, 16% de imposto sobre as importações portuguesas. E as demais nações terão os seus produtos taxados em 24%. Isso fez a nossa economia estagnar. Isso fez a nossa economia, que aparentemente com o fim do Pacto Colonial ela ia crescer, fez a economia estagnar. Por quê? Houve uma enxurrada de produtos ingleses. Vou dar um exemplo. O Brasil não tinha nota de dinheiro. Só que um monte de porta-notas eram importados. E as pessoas compravam, porque era chique, porque era inglês. Agora, o que elas guardavam lá, eu não sei. Olha essa charge, que legal. Vamos ver? Quem morreu? Ninguém. São caixões importados da Inglaterra. Sem defuntos, é claro. Né? Então tudo vinha da Inglaterra. Tem uma outra charge muito legal que ela faz uma crítica dupla, tanto inclusive caiu já em alguns vestibulares, tanto da proclamação da independência quanto da dependência econômica inglesa. Então imagina lá, tem uma família, uma mulher e um menininho, e eles são do povo, a gente vê, e tem uns nobres lá estourando uns fogos, e aí a criança pergunta assim para a mãe, mãe, o que é isso? Ela diz, deve ser um novo produto inglês. Então, a Inglaterra, ela arruinou com uma economia que podia agora deslanchar com o fim do Pacto Colonial. Eu espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada.